A chuva batia contra a vidraça do pequeno apartamento, enquanto Gabriel terminava de organizar os últimos relatórios do dia. O som monótono das gotas era a única companhia naquela noite silenciosa. Ele se acostumara a essa rotina: acordar cedo, trabalhar até tarde, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Uma vida previsível e sem surpresas, do jeito que ele queria. Ou pelo menos, era o que se convencia a acreditar. Foi quando o som do carteiro empurrando correspondências pela fenda da porta interrompeu seus pensamentos. Gabriel raramente recebia cartas. Quem ainda mandava cartas nos dias de hoje? Levantou-se, pegou o envelope amarelado do chão e analisou a caligrafia na frente. Seu nome estava ali, escrito de maneira trêmula, mas reconhecível. O remetente fez seu peito apertar. Isabela. Sua irmã. Ele engoliu em seco e rasgou o envelope com dedos hesitantes. Gabriel. O pai está doente. O médico disse que talvez não tenhamos muito tempo. Ele perguntou por você. Se puder, venha. Isabela. Os olhos de Gabriel percorreram as poucas linhas várias vezes, como se esperasse que o significado mudasse. Seu estômago se revirou. Fazia quase 10 anos desde que ele deixara sua cidade natal, desde que se afastara da família. O passado parecia enterrado, mas agora, com aquela carta entre os dedos, tudo voltava como uma onda engolindo a areia da praia. Ele jogou a carta sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Voltar. Depois de tanto tempo. O que ele poderia dizer ao pai? Como olhar nos olhos daquele homem e fingir que nada havia acontecido? Não. Era tarde demais. Com um suspiro pesado, Gabriel pegou a carta e a dobrou com cuidado, colocando-a no fundo de uma gaveta. Levantou-se, serviu-se de um café morno e voltou ao trabalho, tentando se convencer de que aquela carta não significava nada. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ele sonhou com a casa onde cresceu. Os dias passaram, mas a carta não saiu da cabeça de Gabriel. Mesmo tentando se afundar no trabalho, cada intervalo de silêncio era preenchido pelo eco das palavras de Isabela. Talvez não tenhamos muito tempo. Ele queria ignorar, queria acreditar que nada daquilo importava mais, mas algo dentro dele não o deixava em paz. Então, na manhã de sexta-feira, enquanto tomava seu café amargo de sempre, ouviu novamente o barulho do carteiro. Como se já soubesse o que estava por vir, sentiu um frio no estômago antes mesmo de se levantar. Caminhou até a porta e encontrou um segundo envelope, idêntico ao primeiro. Com as mãos trêmulas, abriu a carta e leu rapidamente. Dessa vez, as palavras eram mais desesperadas. Gabriel. O pai não está bem. Ele pergunta por você todos os dias. Por favor, venha antes que seja tarde. Dessa vez, ele não conseguiu simplesmente guardar a carta e esquecer. O peso da culpa se instalou em seu peito, sufocante. Seu pai perguntava por ele. Depois de tantos anos, aquele homem ainda queria vê-lo. Mas será que Gabriel queria vê-lo? A lembrança do dia em que deixou sua cidade veio como um soco. As palavras duras trocadas com o pai. O olhar decepcionado dele. A porta batendo atrás de si. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Levantou-se, foi até uma velha gaveta e puxou um caderno surrado. Era um diário que mantinha na adolescência, cheio de rabiscos e pensamentos esquecidos. Folheando as páginas amareladas, encontrou algo que não lia há anos. Hoje eu e o pai fomos pescar no rio. Ele me ensinou como jogar a linha. Eu ri muito porque ele pegou um peixe enorme e ficou todo molhado. Foi um dia perfeito. Gabriel passou os dedos sobre a página. Como algo tão simples podia doer tanto agora? Sem pensar muito, pegou o celular e procurou pelo site da estação de trem. Havia um único trem noturno que seguia para sua cidade natal naquela noite. Se não pegasse aquele, talvez nunca mais tivesse outra chance. Ele hesitou por um instante, mas então clicou na opção de compra. Quando recebeu a confirmação da passagem no e-mail, sentiu como se um peso fosse tirado de suas costas, e ao mesmo tempo, um novo fosse colocado. Ele estava voltando. A estação de trem era fria e silenciosa àquela hora da noite. O letreiro luminoso piscava intermitentemente, anunciando as próximas partidas. Gabriel permaneceu de pé na plataforma, segurando sua mala pequena com força. Seu coração batia rápido, como se estivesse prestes a cometer um erro. Ainda havia tempo de desistir. Ainda podia virar as costas e voltar para casa. Mas, antes que pudesse pensar demais, o assobio longo e melancólico do trem preencheu o ar. As portas se abriram com um chiado metálico. Era agora ou nunca. Com passos pesados,
Ele subiu os degraus e encontrou seu assento próximo à janela. O interior do vagão era iluminado por uma luz amarelada e fraca. Algumas poucas pessoas estavam espalhadas pelos bancos, a maioria parecendo viajantes cansados, mergulhados em seus próprios pensamentos. O trem começou a se mover lentamente, ganhando velocidade conforme deixava para trás as luzes da cidade. Gabriel recostou a cabeça e fechou os olhos, tentando se desligar de tudo. Mas sua mente insistia em vagar pelo passado. O cheiro do café da manhã na cozinha de sua mãe. Os pés descalços correndo pelo quintal molhado de orvalho. O som da risada do pai enquanto jogava no ar quando criança. Ele abriu os olhos e expirou pesadamente. Por que essas memórias só voltavam agora? Primeira vez viajando para casa depois de muito tempo. A voz rouca quebrou o silêncio. Gabriel se virou e viu um senhor idoso sentado na poltrona ao lado. Ele tinha cabelos brancos e um olhar gentil, como alguém que já ouvirá muitas histórias na vida. Algo assim, respondeu Gabriel, sem muita vontade de conversar. O homem assentiu lentamente e olhou para a escuridão além da janela. Eu fiz essa viagem anos atrás, disse ele. Passei décadas sem ver minha família. Quando finalmente voltei, percebi que o tempo não espera por ninguém. Gabriel desviou o olhar, incomodado com a coincidência. Foi difícil? Perguntou, sem entender por que estava se abrindo. O senhor sorriu de leve. Foi necessário. Gabriel permaneceu em silêncio. As palavras do estranho ecoaram dentro dele. Talvez voltar não fosse sobre o que ele queria, mas sobre o que precisava fazer. Horas depois, quando o trem fez uma parada em uma pequena estação no meio do nada, Gabriel observou uma jovem entrar no vagão. Ela parecia nervosa, segurando uma mochila com força. Seus olhos escuros e atentos passavam rapidamente pelas pessoas, como se estivesse fugindo de algo. Por um momento, ele viu seu próprio reflexo no rosto daquela garota. A mesma inquietação. A mesma incerteza. A mesma fuga. O trem apitou novamente e seguiu viagem. Gabriel recostou a cabeça, mas desta vez, sabia que não conseguiria dormir. O passado o esperava na próxima estação. O trem desacelerou, rangendo suavemente nos trilhos até parar por completo. Gabriel olhou pela janela e sentiu um aperto no peito ao ver a pequena estação de sua cidade natal. Nada parecia ter mudado. O velho relógio de ponteiros ainda marcava as horas com atraso, a bilheteria de madeira estava desgastada pelo tempo, e o letreiro enferrujado ainda exibia o nome do lugar onde ele jurou nunca mais voltar. Olhando ao redor, ele viu apenas alguns passageiros descendo, cada um seguindo seu caminho sem hesitação. Já Gabriel permaneceu sentado por alguns instantes, com as mãos suadas segurando a alça da mala. Era estranho estar ali novamente. Um último apito do trem o tirou do transe. Ele respirou fundo, pegou a mala e desceu. O ar noturno estava carregado do cheiro de terra molhada e mato fresco, um aroma que ele não sentia há anos. Caminhou até a entrada da estação e foi surpreendido ao ver uma figura familiar esperando por ele. Você veio. Isabela estava parada ali, os braços cruzados e um olhar misto de surpresa e alívio. Ela não tinha mudado muito. O mesmo cabelo castanho ondulado preso em um coque bagunçado, os olhos firmes, porém cansados, como se a vida tivesse lhe exigido mais do que deveria. Eu disse que não viria. Gabriel tentou soar casual, mas sua voz saiu um pouco hesitante. Ela soltou um suspiro e balançou a cabeça. Só acreditei quando vi você saindo do trem. Houve um silêncio carregado entre os dois. 10 anos de ausência não se apagam com algumas palavras. Como ele está? Perguntou Gabriel, desviando o olhar. Isabela hesitou por um momento. Fraco. Muito fraco. Ele passa mais tempo dormindo do que acordado. Mas quando está consciente, pergunta por você. Gabriel sentiu o peso da culpa apertar seu peito. Ele não sabia o que esperava ouvir, mas a ideia de seu pai frágil e a espera o fazia se sentir ainda pior. Vamos! Isabela indicou o carro estacionado do outro lado da rua. Ele apenas assentiu, seguindo-a em silêncio. O caminho até a casa da família foi curto, mas cada rua que passavam trazia lembranças esquecidas. O mercadinho da esquina onde comprava doces quando criança. A praça onde brincava com os amigos. E, finalmente, a casa. Ela parecia menor do que ele lembrava. A pintura estava descascando em alguns pontos, e as luzes amareladas da varanda iluminavam a estrutura de madeira antiga. Gabriel engoliu em seco. A última vez que esteve ali, ele saiu batendo a porta. Agora, voltava como um estranho. Isabela desligou o carro e olhou para ele. Está pronto?
Ele não respondeu de imediato. Estava. Respirou fundo, abriu a porta e saiu. Não havia mais volta. Gabriel subiu os degraus da varanda com passos hesitantes. O render da madeira sob seus pés parecia mais alto do que deveria, como se a própria casa estivesse sussurrando sua presença. Isabela destrancou a porta com facilidade, como se aquele gesto fosse algo automático para ela. Para Gabriel, no entanto, atravessar aquela porta era como cruzar um limiar invisível entre o presente e um passado do qual tentou fugir. O interior da casa era quase o mesmo de sua infância. O cheiro de madeira antiga e chá de ervas pairava no ar. Os móveis estavam um pouco mais gastos, algumas fotos na parede haviam sido trocadas, mas a essência permanecia intacta. Ele está no quarto. A voz de Isabela era baixa, quase um sussurro. Gabriel assentiu, mas seus pés pareciam presos ao chão. Seu olhar se perdeu nos detalhes do ambiente. A poltrona onde sua mãe costumava sentar para costurar, o relógio de parede que sempre estava 5 minutos adiantado, o tapete desbotado pelo tempo. Você precisa vê-lo, Gabriel. Isabela insistiu, com um tom mais firme. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo antes de dar o primeiro passo. Cada passo era um mergulho mais profundo em lembranças que ele queria esquecer. O corredor estreito o levava diretamente à porta do quarto do pai. O coração batia forte. As mãos estavam frias. A porta estava entreaberta. Gabriel espiou para dentro e o viu. Seu pai parecia menor. O homem forte e imponente que um dia conheceu agora estava deitado, frágil, os cabelos mais brancos do que lembrava. Sua respiração era lenta e pesada, o peito subindo e descendo com esforço. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais profundas, como se o tempo tivesse cobrado um preço alto demais. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era assim que o tempo agia. Enquanto ele esteve longe, a vida seguiu seu curso. Seu pai envelheceu. Sua cidade mudou. E agora ele estava ali, tarde demais para recuperar os anos perdidos. Ele avançou um pouco mais, os passos cuidadosos para não fazer barulho. Foi então que seu pai mexeu os dedos sobre o lençol e abriu os olhos lentamente. Por um momento, o silêncio tomou conta do quarto. Os olhos do pai encontraram os dele. Um brilho de surpresa surgiu em seu olhar cansado, seguido por algo que Gabriel não conseguia identificar. Você veio. A voz do pai saiu rouca, quebradiça. Gabriel tentou falar, mas nada saiu. Apenas assentiu, sentindo o peito apertar. O pai sorriu de leve, fechando os olhos por um instante, como se aquele simples fato fosse suficiente. Eu sabia que você viria. Gabriel engoliu em seco. Será que realmente sabia? Ou apenas nunca perdeu a esperança? Ele puxou uma cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez em anos, sentou-se ao lado do pai. Não havia mais fuga. O silêncio no quarto era quase absoluto, interrompido apenas pelo som do vento batendo contra a janela e pela respiração lenta do pai de Gabriel. Ele estava ali, sentado ao lado da cama, observando o rosto envelhecido do homem que, por tanto tempo, representou tudo o que ele queria esquecer. Mas agora, olhando para ele assim, frágil e vulnerável, Gabriel sentia algo diferente. Não era raiva, não era arrependimento, era um vazio, uma ausência que ele não sabia como preencher. Seu pai abriu os olhos novamente, piscando devagar antes de encará-lo com um olhar suave, sem vestígios de julgamento ou recriminação. Você mudou. A voz dele era fraca, mas carregada de significado. Gabriel esboçou um sorriso cansado. 10 anos fazem isso com uma pessoa. O pai soltou um riso quase imperceptível, que logo se transformou em um pequeno acesso de tosse. Gabriel se inclinou para a frente instintivamente, mas o homem levantou uma mão, como se dissesse que estava bem. E você? Gabriel perguntou, sem conseguir evitar. O pai respirou fundo antes de responder. Eu esperei. Todos os dias. Essas 3 palavras atingiram Gabriel com mais força do que qualquer bronca que ele já tivesse recebido. Ele esperou. Esperou enquanto o tempo passava, enquanto a saúde fraquejava, enquanto o silêncio entre os dois crescia como um abismo impossível de atravessar. Gabriel desviou o olhar, fixando-o no chão de madeira antiga. O que dizer diante disso? Como responder a algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão devastador? A porta se abriu devagar. Isabela entrou com um copo de água e alguns remédios em mãos. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando para os dois com cautela. Gabriel apenas assentiu, enquanto o pai tentava um leve sorriso para a filha. Ele voltou, murmurou o homem, como se ainda não acreditasse por completo. Isabela sorriu com tristeza e se aproximou para ajudá-lo a tomar os remédios.
Gabriel observou os gestos cuidadosos da irmã e se perguntou quantas vezes ela já havia feito isso. Quantas noites sem dormir, quantas preocupações silenciosas, quantas responsabilidades caíram sobre seus ombros enquanto ele estava longe. Eu vou ficar um tempo. As palavras escaparam antes mesmo que ele pudesse refletir sobre elas. Isabela e o pai o olharam ao mesmo tempo. Vai. Isabela arqueou as sobrancelhas. Gabriel assentiu devagar. Preciso. O pai fechou os olhos novamente, mas o leve sorriso em seus lábios denunciava o que sentia. Eu sabia, murmurou antes de se deixar levar pelo sono. Gabriel suspirou, sentindo o peso da decisão se acomodar em seus ombros. Talvez ainda houvesse tempo para consertar algumas coisas. Talvez ele não estivesse tão atrasado quanto pensava. Mas ele sabia que o caminho seria longo. Os dias passaram devagar. Gabriel se acostumava lentamente à rotina da casa, algo que há muito havia deixado para trás. A cada manhã, ele acordava cedo, ajudava Isabela com o café da manhã e passava um tempo ao lado do pai, que alternava momentos de lucidez com longos períodos de sono. Era estranho como a presença dele parecia trazer uma espécie de conforto silencioso. Naquela tarde, Gabriel estava no quintal, sentado no velho banco de madeira, observando o céu nublado. Isabela apareceu na porta dos fundos, segurando 2 xícaras de café. Trouxe para você. Ele aceitou com um aceno de cabeça e tomou um gole, sentindo o calor do líquido aliviar a tensão nos ombros. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Isabela suspirou. Não esperava que você realmente ficasse. Gabriel sorriu de canto. Nem eu. Ela riu suavemente, balançando a cabeça. Sempre achei que, se um dia voltasse, seria para uma despedida rápida. Algo que você faria por obrigação. Mas, parece diferente. Ele olhou para a irmã e viu a sinceridade em seus olhos. Eu não sabia o que esperar. Ele pausou, escolhendo as palavras. Mas estar aqui, ver o que você passou, ver como ele está. Ele não terminou a frase, mas Isabela entendeu. Ela desviou o olhar, encarando a xícara em suas mãos. Foram anos difíceis. Sua voz era suave, mas carregada de cansaço. Ele não é perfeito, Gabriel. Mas nunca deixou de ser nosso pai. Gabriel assentiu, absorvendo aquelas palavras. Talvez ele tivesse passado tempo demais focado nas feridas do passado para enxergar o homem que seu pai era agora. De repente, um barulho vindo do quarto do pai os fez se sobressaltar. Ambos se levantaram ao mesmo tempo e entraram rapidamente na casa. Ao chegar ao quarto, Gabriel viu o pai tentando se sentar na cama, respirando com dificuldade. Ele se aproximou instintivamente, ajudando-o a se ajeitar melhor. O que foi? Perguntou com preocupação. O pai o observou por um momento antes de sorrir fracamente. Só queria ver vocês dois juntos, como antes. Gabriel sentiu um aperto no peito. Antes de tudo desmoronar, antes de ele decidir partir, antes de o tempo roubar momentos que agora pareciam tão preciosos. Ele pegou a mão do pai entre as suas, sentindo sua pele frágil e fria. Eu estou aqui agora. O pai sorriu de leve, fechando os olhos por um instante. Isso é tudo o que importa. Gabriel não soube dizer quanto tempo ficou ali, segurando a mão do pai, mas naquele momento, percebeu algo que há anos evitava encarar. O passado não poderia ser mudado, mas o presente ainda estava ao seu alcance. E, talvez, fosse o suficiente. Naquela noite, a casa estava mergulhada em um silêncio profundo. Gabriel não conseguia dormir. Ele se revirava na cama, encarando o teto de madeira antiga, ouvindo o vento sussurrar do lado de fora. Algo dentro dele pesava, uma inquietação que não conseguia explicar. Levantou-se e caminhou até a cozinha, onde encontrou Isabela sentada à mesa, uma xícara de chá em mãos. Ela ergueu os olhos ao vê-lo. Também não consegue dormir? Ele negou com a cabeça, sentando-se ao lado dela. Parece que o tempo todo tem algo preso aqui dentro. Ele tocou o peito. Como se tivesse coisas que eu deveria dizer, mas não sei como. Isabela observou o irmão por um instante antes de suspirar. Então diga. Gabriel franziu a testa. Dizer o quê? Ela deu de ombros. O que está guardando há anos. O que nunca teve coragem. Ele desviou o olhar, mexendo distraidamente na borda da mesa. Havia tantas palavras não ditas, tantas perguntas, tantos sentimentos confusos. Mas, talvez tivesse razão. Talvez fosse a última chance de dizer tudo. Na mesma hora, um ruído vindo do quarto do pai os fez levantar apressadamente. Quando entraram, viram que ele estava acordado, os olhos vagando pelo teto, como se procurasse algo além do que se podia ver.
Sua respiração era irregular, os dedos tremiam levemente sobre o cobertor. Gabriel se aproximou e segurou sua mão. O pai virou o rosto na sua direção e esboçou um sorriso fraco. Você está aqui. Eu estou aqui. Gabriel respondeu, engolindo em seco. Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo barulho da respiração pesada do pai. Então, com um esforço visível, ele sussurrou. Me desculpe. Gabriel sentiu o coração apertar. Por anos, esperou ouvir aquelas palavras. Por tanto tempo, carregou uma mágoa silenciosa, acreditando que o pai nunca admitiria seus erros. Mas agora, olhando para ele naquele estado, a raiva simplesmente não fazia mais sentido. Eu também me desculpo. O olhar do pai brilhou por um momento, e um sorriso leve tocou seus lábios. Você sempre foi forte, meu filho. Sempre seguiu seu caminho. Gabriel sentiu um nó na garganta, mas forçou um sorriso. E você sempre foi teimoso. O pai riu fraquinho, um som quase imperceptível, mas que fez os olhos de Gabriel arderem. Cuide da sua irmã, ele sussurrou, apertando levemente a mão dele. Gabriel sentiu o aperto diminuir devagar, até que a mão ficou imóvel. O quarto mergulhou em silêncio absoluto. O tempo pareceu parar. Gabriel não sabia há quanto tempo estava ali, segurando a mão do pai, esperando por algo que já não viria. Isabela levou a mão à boca, os olhos marejados, mas não disse nada. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. A despedida havia chegado. O dia seguinte chegou com uma quietude que parecia imensa, um silêncio profundo que pairava sobre a casa. Gabriel não sabia como reagir ao vazio que agora preenchia cada cômodo. O pai não estava mais lá, e por mais que tivesse se preparado para esse momento, o impacto era inegável. Isabela estava na sala, com os olhos fixos nas fotos antigas espalhadas pela mesa. Ela não dizia nada, apenas observava os rostos familiares, as lembranças que, agora, pareciam tão distantes. Gabriel entrou devagar e se sentou ao lado dela. Por um momento, ninguém falou. Ambos estavam processando a mesma dor, mas de formas diferentes. Ele sempre acreditou que você voltaria. Isabela disse, quebrando o silêncio. Sua voz estava calma, mas Gabriel percebeu o peso por trás de suas palavras. Ele a olhou e, sem saber como responder, apenas assentiu. Não havia nada a ser dito que pudesse preencher o vazio que se espalhava pela casa. Gabriel pegou uma das fotos da mesa, uma antiga, de quando eram jovens, todos sorrindo durante um verão distante. Ele nunca imaginou que essa seria a última lembrança de seu pai. Ele se desculpou. Isabela. Gabriel falou finalmente, quebrando o silêncio. Eu também me desculpei. Ela levantou os olhos para ele, surpresa. Não sabia que ele tinha falado com o pai naquela noite. Sério? Ela perguntou, com uma expressão de incredulidade. Gabriel sorriu levemente, embora o sorriso não tocasse seus olhos. Sim. Ele me disse que me perdoava também. Isabela respirou fundo e olhou para o retrato novamente. O rosto de seu pai parecia sorrir de volta para ela, como se estivesse ali, em algum lugar, ainda esperando por eles. O que a gente faz agora, Gabriel? Ela perguntou, com um tom de incerteza. Ele olhou para a janela, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Era como se o mundo lá fora continuasse, indiferente ao que havia acontecido dentro daquela casa. A gente continua. Ele respondeu, com uma voz suave, mas firme. A gente segue em frente. Isabela não respondeu imediatamente, mas um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Ele estava certo. O tempo não esperava, e, embora o passado fosse impossível de mudar, o presente ainda estava ao alcance deles. A vida, pensou Gabriel, não parava para ninguém. Mas, de algum modo, ele sentia que agora tinha mais clareza sobre o que era importante. Ainda havia muito a ser feito. E ele não estava mais sozinho. A casa parecia diferente. Mais silenciosa, mais espaçosa, mas ao mesmo tempo, vazia. Gabriel caminhava pelos cômodos como se estivesse tentando se reconectar com as memórias que ali haviam ficado. Ele sabia que, de algum modo, a partida do pai havia marcado o fim de um ciclo, mas também sentia que a história deles, de alguma forma, ainda não estava completamente terminada. Isabela estava na cozinha, mexendo distraidamente nas panelas, os olhos fixos em algo distante. Gabriel a observou por um momento antes de se aproximar. O ambiente estava impregnado do cheiro acolhedor de café e pão quente, mas o peso da ausência ainda estava presente, pairando no ar. Você acha que algum dia a gente vai conseguir seguir em frente? Gabriel perguntou, a voz carregada de uma incerteza que ele não conseguia esconder.
Isabela não levantou os olhos, mas sua voz era suave e firme, como se já tivesse pensado muito sobre aquilo. Não sei. Mas sei que não podemos carregar o peso do passado para sempre. Gabriel sentiu um nó apertar sua garganta. Ela estava certa, mas como simplesmente virar a página quando ainda havia tanto para digerir? Ele se aproximou e se sentou ao lado dela. O silêncio se fez presente por mais alguns instantes, até que, finalmente, ela colocou a colher de lado e olhou para ele. A gente nunca vai esquecer. Mas podemos aprender a viver com isso. Não é sobre apagar o que aconteceu, mas sobre continuar, apesar disso. Gabriel engoliu em seco, absorvendo suas palavras. Ele sabia que não havia resposta simples para essa pergunta. A dor não desaparecia de um dia para o outro. Mas algo dentro dele se acalmou ao ouvir aquilo, como se o simples ato de verbalizar o que ambos sentiam já fosse um pequeno passo em direção à cura. Os dias seguintes foram mais tranquilos, mas a tensão ainda estava ali, a um braço de distância. Gabriel começou a passar mais tempo com Isabela, ajudando-a com a rotina da casa e tentando, de alguma forma, reparar o que havia sido quebrado durante todos aqueles anos. Ele sabia que não podia voltar no tempo, mas sentia que tinha uma nova chance de construir algo diferente. Algo mais forte. Algo mais verdadeiro. Eles passaram a organizar os papéis deixados pelo pai, entrelaçando o passado com o presente de maneira mais serena. Isabela encontrou alguns registros antigos, cartas que o pai havia escrito a Gabriel quando ele ainda era pequeno, tentando se aproximar, tentando se explicar, mas Gabriel nunca soubera disso. Ele leu uma dessas cartas com a voz embargada, o coração apertado, e pela primeira vez, sentiu como se estivesse conhecendo o pai de uma forma completamente nova. Eu não sabia, Gabriel sussurrou, a mão tremendo ao segurar o papel. Isabela o olhou com os olhos cheios de compreensão. Ninguém sabia. Mas a gente está aprendendo agora. O ar parecia mais leve naquela tarde. Gabriel sentiu que, finalmente, ele estava começando a entender o que significava realmente seguir em frente. Ele não precisava esquecer, mas precisava aceitar. Aceitar que a vida não é feita só de acertos e que, às vezes, o perdão é o único caminho possível para encontrar a paz. E assim, o que antes parecia um fardo insuportável, agora começava a parecer mais leve. Os dias continuaram a passar de forma mais tranquila, como se a casa estivesse finalmente se acostumando à ausência de seu patriarca. A sensação de vazio ainda estava presente, mas agora parecia mais uma memória distante, algo com o qual todos estavam aprendendo a conviver. Gabriel acordava cedo, acompanhava Isabela nas tarefas diárias, e juntos, começaram a reparar a casa de maneiras pequenas, mas significativas. Pintaram as paredes, ajeitaram o jardim e organizaram o antigo escritório do pai, transformando-o em um espaço para ambos, onde poderiam se sentar e refletir, sem o peso do passado os afligindo tanto. Certa manhã, enquanto ele estava no jardim, com as mãos imundas de terra, Isabela apareceu com uma caixa nas mãos. Era velha, de madeira escura, com um fecho metálico, e Gabriel a reconheceu imediatamente. Era uma caixa que o pai costumava guardar objetos importantes, coisas que ele nunca mostrava a ninguém. Eu achei isso no armário da sala de estar. Isabela disse, com um sorriso meio nervoso. Achei que talvez fosse hora de abrir. Gabriel hesitou por um momento. Ele sabia que dentro daquela caixa havia coisas que ele não estava certo de querer descobrir. Mas algo dentro de si o incentivava a dar o próximo passo, a entender de uma vez por todas quem o pai realmente foi, e o que ele deixava para trás. Ele respirou fundo, aceitando a caixa. Quando a abriu, encontrou uma coleção de objetos antigos, uma fotografia desbotada de sua mãe, uma medalha de quando ele era mais jovem, uma carta amarelada e um relógio antigo. O que mais chamou sua atenção, porém, foi uma carta, a mais recente, escrita com uma letra cuidadosa. Com as mãos tremendo, Gabriel leu em silêncio. O conteúdo da carta era uma explicação sincera de seu pai, uma tentativa tardia de expressar seu arrependimento e amor, algo que ele nunca conseguiu verbalizar enquanto estava vivo. O pai havia escrito sobre suas falhas, suas dores e, o mais importante, sobre o quanto desejava que seus filhos tivessem uma vida cheia de paz e reconciliação. Quando terminou a leitura, o silêncio tomou conta do ambiente. Gabriel olhou para Isabela, que estava à sua espera, e viu o mesmo pesar nos olhos dela. Eu não sabia, ele murmurou, as palavras saindo com dificuldade. Isabela se sentou ao seu lado, os olhos marejados, mas com uma expressão de aceitação. Eu também não. Mas, agora, sabemos. Ela olhou para a caixa e, então, para o jardim ao redor. Isso é o que importa, não é? Gabriel assentiu, um peso saindo de seus ombros.
Finalmente, depois de tanto tempo carregando as mágoas, ele começava a sentir que o perdão não era uma dádiva para o outro, mas uma forma de se libertar. Ele olhou para Isabela e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu genuinamente. Vamos começar de novo. Isabela sorriu de volta. Era um novo amanhecer, uma nova chance para ambos. Os dias após a descoberta da carta foram tranquilos, mas Gabriel sentia que algo dentro dele ainda não estava completamente resolvido. A paz que ele buscava parecia cada vez mais próxima, mas ainda havia uma sensação persistente de que precisava enfrentar um último desafio, uma última escolha antes de seguir em frente. Era uma tarde de sábado, e Gabriel estava sozinho na sala de estar, com a caixa aberta à sua frente. Ele passou os dedos sobre a foto da mãe e a medalha de seu pai, sentindo a familiaridade dos objetos, mas também a distância de tudo aquilo. Ele ainda não conseguia se livrar da sensação de que, apesar do perdão que havia recebido, havia algo mais que ele deveria fazer. Algo mais que precisava ser dito. Isabela entrou na sala e o encontrou assim, perdido em pensamentos, com a carta do pai ainda nas mãos. Você está bem? Ela perguntou, a preocupação evidente na voz. Gabriel olhou para ela e sorriu suavemente, mas seus olhos ainda estavam nublados com uma dúvida silenciosa. Não sei. Acho que ainda não terminei com o passado. Não sei se sou capaz de seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Isabela se aproximou e se sentou ao lado dele, observando o conteúdo da caixa. Ela sabia que ele estava lidando com algo maior, uma luta interna que talvez ela não compreendesse completamente, mas que compartilhava de alguma forma. O que você acha que falta? Ela perguntou, com a voz suave, mas cheia de entendimento. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na carta. Ele sabia o que precisava fazer, mas algo o impedia de dar o próximo passo. A sensação de estar preso entre o passado e o presente, entre o perdão e a necessidade de recomeçar, ainda o paralisava. Eu não sei como deixar ir, Isabela. Como seguir em frente sem ainda sentir o peso de tudo o que aconteceu. Como fazer isso sem, ao menos, tentar resolver o que ficou pendente. Ela respirou fundo, entendendo a dor silenciosa que ele carregava. Era uma dor que os dois compartilhavam, mas que ele, de alguma forma, precisava resolver sozinho. Talvez você não precise resolver tudo. Talvez o que você precise é aceitar que algumas coisas não podem ser mudadas, e que, mesmo assim, você pode viver bem com elas. Você não está sozinho nisso, Gabriel. As palavras dela ressoaram profundamente nele, como um lembrete de que, às vezes, não há respostas fáceis. O processo de cura não é linear, e as escolhas que fazemos para seguir em frente nem sempre têm uma resposta clara. Gabriel olhou para a janela, onde o céu começava a se tingir de tons dourados, anunciando a chegada de uma nova noite. Era uma noite como todas as outras, mas, para ele, era também uma noite de transição. Ele sabia que a partir daquele momento, não haveria mais como voltar atrás. A decisão estava em suas mãos. Ele precisava aprender a deixar ir. Eu entendi. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Isabela. É hora de seguir em frente. Isabela sorriu, com um alívio visível. Ela sabia que, mesmo sem saber todas as respostas, Gabriel havia dado um passo importante para se libertar do que o prendia. Era o peso da escolha que ele finalmente estava disposto a carregar, e, com isso, ele sabia que poderia finalmente encontrar a paz. A manhã estava clara e fresca, como um prenúncio de algo novo. Gabriel acordou cedo, como sempre fazia desde que começara a arrumar sua vida ao lado de Isabela. Porém, dessa vez havia uma sensação de leveza, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele não sabia dizer se era o efeito do perdão ou se estava, finalmente, aceitando que a vida seguiu em frente, mas o fato é que o peso sobre seus ombros parecia ter diminuído consideravelmente. Isabela já estava na cozinha quando ele entrou, preparando o café da manhã como sempre fazia. Ela sorriu ao vê-lo e, pela primeira vez em semanas, ele percebeu como a presença dela havia sido fundamental nesse processo de reconstrução. Eles não estavam mais apenas compartilhando um espaço, mas construindo uma vida juntos, com suas histórias entrelaçadas, seus erros e acertos, suas alegrias e perdas. Gabriel se aproximou e, sem dizer nada, a abraçou por trás. Era um gesto simples, mas carregado de um carinho que vinha sendo cultivado ao longo dos últimos dias. Isabela o apertou contra si e, por um instante, o silêncio entre eles parecia mais um refúgio do que um obstáculo. Ela sabia que ele estava finalmente em paz consigo mesmo, algo que ela já percebera nas últimas semanas, mas que agora se confirmava de maneira irrefutável. Hoje é o dia, não é? Isabela perguntou, com um sorriso suave nos lábios. Gabriel se afastou um pouco e a olhou nos olhos,
sentindo uma tranquilidade que até então era estranha para ele. Ele já sabia o que precisava fazer. Mais do que isso, ele sabia o que queria fazer. Ele havia entendido que, para seguir em frente, não era necessário apagar o passado, mas sim aprender a viver com ele. E isso, por si só, era uma forma de se libertar. Sim, ele disse, com uma confiança silenciosa. Eu vou lá. Vou até o túmulo do meu pai. E vou finalmente dizer o que nunca tive coragem de dizer. Vou me despedir de uma vez por todas. Isabela olhou, um brilho de compreensão nos olhos. Ela sabia o quanto essa decisão era importante para ele, e o quanto o peso do passado ainda o mantinha ancorado naquele lugar. Mas ela também sabia que, ao dar esse passo, ele estaria se permitindo recomeçar. O clima estava ameno quando Gabriel chegou ao cemitério, logo após o almoço. A luz suave do entardecer envolvia o local, e o silêncio ali parecia acolhedor, como se o próprio espaço fosse guardião de todas as palavras não ditas. Gabriel caminhou até o túmulo do pai, seu coração batendo forte no peito. O frio na barriga era inevitável, mas ele estava determinado a seguir adiante. Ele se ajoelhou e colocou a mão sobre a pedra fria, os olhos fixos no nome gravado ali. O vento tocava seu rosto com suavidade, e o sol começava a se pôr no horizonte, como se o próprio universo estivesse aguardando aquele momento. Pai, ele começou, a voz tremendo. Eu nunca soube como te dizer o que eu sentia. Mas agora, acho que chegou a hora. Eu não sei se você me ouviu, mas eu te perdoo. E, mais do que isso, eu entendi. Entendi que você fez o que pôde. E agora, eu preciso deixar isso ir. As palavras vieram com dificuldade, mas ele não parou. Ele sentia, pela primeira vez, que estava se libertando de algo que o havia aprisionado por muito tempo. Ele ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas respirando o ar fresco e permitindo que as palavras fossem absorvidas. Quando se levantou, já não sentia o mesmo peso. Ele se despediu com um leve suspiro, sentindo o último vestígio de culpa se dissipando. A caminhada de volta para casa foi serena. Gabriel sentia-se diferente, mais leve. Quando entrou, encontrou Isabela esperando por ele. Eles se olharam em silêncio, mas suas expressões diziam tudo. Eles haviam passado por um longo caminho juntos, e agora, estavam prontos para seguir em frente, para escrever os próximos capítulos da vida. Eu te amo, Gabriel. Isabela disse, com a voz suave, mas cheia de verdade. Ele sorriu e a abraçou. Era o recomeço que ambos estavam esperando.